Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Divino Espírito Santo estejam com vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos ao site da Comunidade Anglicana Sagrada Família, Movimento Anglicano do Brasil. Estamos aqui hoje para mais uma mensagem da semana. Mensagem esta que tem como referência o segundo domingo da Quaresma e trataremos o tema da transfiguração de Jesus. Para isso, vamos tomar a palavra de Deus em mãos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 em diante. Que o Senhor esteja com vocês, Ele já está entre nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a ti seja dada, ó Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desceu do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Meu irmão, minha irmã, estas são para nós palavras da nossa salvação. Louvado sejas, ó Cristo. Iluminai, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, a fim de que possamos bem compreender esta palavra e que possamos vivê-la em nosso dia a dia. Amém. Neste segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à vida nova. É o caminho da escuta atenta de Deus e também dos seus projetos. O caminho da obediência total e radical aos planos do Pai. Portanto, meus irmãos, Jesus se manifesta para mostrar que ser cristão não é apenas ir à igreja e pedir casa própria, dinheiro ou outros tipos de bens materiais, mas Jesus se manifesta para mostrar que para segui-lo temos que estar dispostos a abraçar um caminho de entrega ao próximo e que pode chegar até a morte, como no caso de Jesus, a morte crucificado. O Evangelho relata a transfiguração de Jesus, recorrendo a elementos simbólicos presentes no Antigo Testamento. O autor bíblico, então, nos apresenta uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, aquele que vai concretizar o projeto libertador do Pai em favor de toda a humanidade através do dom da vida. Bem, mas para entendermos tudo isso, vamos primeiramente entender o contexto histórico, social e político dessa época. Os discípulos que já haviam percebido que Jesus era o Messias, o libertador que Israel estava esperando, mas ainda acreditavam que a missão messiânica de Jesus iria se concretizar em um triunfo militar sobre os opressores romanos. Ou seja, eles acreditavam em uma espécie de guerra civil, onde Jesus seria o seu líder, e após o triunfo seriam divididos cargos políticos entre eles.
o evangelista Marcos vai explicar a todos os fiéis a quem o evangelho se destina que o projeto messiânico de Jesus não se vai concretizar em triunfos humanos, mas sim na cruz, isto é, no amor verdadeiro e no dom da vida. Este relato da transfiguração de Jesus é antecedido do primeiro anúncio da paixão e de uma instrução sobre as atitudes próprias do discípulo. O verdadeiro discípulo é convidado a renunciar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a seguir Jesus em seu caminho de amor e de entrega à própria vida. Depois de terem ouvido falar do caminho da cruz e de terem constatado aquilo que Jesus pede aos que o querem seguir, os discípulos ficam desanimados, frustrados, pois a aventura em que apostaram parece encaminhar-se para o fracasso. Eles veem a cruz como o término de tudo, os seus sonhos de glória, de honras, de triunfos, e perguntam-se: será que vale a pena seguir um mestre que nada mais tem a oferecer do que uma morte na cruz? E nesse contexto, Marcos coloca este episódio, o episódio da transfiguração. A cena constitui uma palavra de ânimo para os discípulos e também para nós, fiéis que estamos hoje aqui, pois nela manifesta-se a glória de Jesus e atesta-se que ele é, apesar da cruz que se aproxima, o Filho amado de Deus. Os discípulos recebem assim a garantia de que o projeto de que Jesus apresenta é um projeto que vem de Deus e, apesar das suas próprias dúvidas, recebem um complemento de esperança que lhes permite embarcar e apostar nesse projeto. Meus irmãos, a mensagem fundamental que percebemos através de todos esses elementos pretende dizer quem é Jesus. Recorrendo às simbologias do Antigo Testamento, o autor deixa claro que Jesus é o Filho amado de Deus, em quem se manifesta a glória do Pai. Ele é também esse Messias, o libertador e nosso Salvador, que era esperado por Israel, anunciado pela lei, representada por Moisés e pelos profetas, por exemplo, por Elias. Mais ainda, ele é o novo Moisés, isto é, aquele onde o próprio Deus dá ao seu povo a nova e eterna aliança. Bem, da ação libertadora de Jesus, o novo Moisés irá nascer o novo povo de Deus. Com esse novo povo, Deus vai fazer uma nova aliança e vai percorrer com esse povo os caminhos da história, construindo através do deserto, que leva da escravidão à liberdade. Uma palavra final para o desejo manifestado por Pedro de construir as 3 tendas no alto de um monte, como se pretendesse se assentar ali naquele quadro. Um detalhe pode significar que os discípulos queriam deter-se nesse momento de revelação gloriosa, ignorando o destino de sofrimento de Jesus. Jesus, no entanto, nem responde essa proposta, pois ele sabe que o projeto de Deus, o projeto de construir um novo povo de Deus e levar da escravidão para a liberdade, tem que passar pelo caminho do dom da vida, da entrega total e do amor até as últimas consequências. Meus irmãos, para finalizar, que fique para nós algumas questões que vamos pensar durante toda esta semana. Na verdade, onde é que está a realização plena? Quem tem razão? Deus ou os esquemas humanos que hoje dominam o mundo e que nos impõem uma lógica diferente da lógica do Evangelho, como os desvios de verba pública em benefício a si próprios, por exemplo? E quanto a nós, será que se nós assumíssemos um cargo público, iríamos ser fiéis aos nossos eleitores ou teríamos uma tendência de fazer igual fazem nossos políticos? Também, meus irmãos,
muitas vezes somos tentados pelo desânimo, porque não percebemos o alcance dos esquemas de Deus, ou então parece que, seguindo a lógica de Deus, seremos sempre perdedores e fracassados, e que nunca integraremos a elite dos senhores do mundo, e que nunca chegaremos a conquistar o reconhecimento daqueles que caminham ao nosso lado. A transfiguração de Jesus é como um grito do alto daquele monte: não desanimem, pois a lógica de Deus não conduz ao fracasso, mas à ressurreição, à vida definitiva, à felicidade sem fim. Os 3 discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem não ter nenhuma vontade de descer à terra e enfrentar o mundo e os problemas dos homens. Será que nós também não temos medo de primeiramente olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, nossa ganância, nosso desejo de poder? Será que a religião não está sendo para nós apenas um ópio que nos conforta? Ou será que a encaramos como um verdadeiro compromisso com Deus e que se faz um compromisso de amor com o mundo e com os homens? Além disso, meus irmãos, não nos esqueçamos. Ao ver a cruz, parece que estamos vendo o cúmulo do fracasso. No entanto, nos lembremos que sem a morte é impossível passarmos para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor esteja com você. Ele já está entre nós. Que sobre você, meu irmão, minha irmã, desça do céu a bênção do Deus que é todo amoroso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graças a Deus.